Brasileiros estão investindo mais em bitcoins. O preço da moeda, a criptomoeda, como é chamada tecnicamente, multiplicou no país esse ano. Também o comércio vai aderindo, ou parte do comércio vem aderindo à moeda, aceita como forma de pagamento, isto apesar de alertas lançados por especialistas. O dono do restaurante pensou, se brasileiro curte uma novidade, vai gostar de pagar a conta com Bitcoin. Agora já são 20 clientes por mês usando a moeda virtual. A gente já fez uma promoção casada com Bitcoin, que quando o cara traz o vinho dele, ele não paga a taxa de rolha, que é um atrativo. Essa corretora que negocia Bitcoin tinha um funcionário em 2013, passou para 7 no começo desse ano e agora tem 49. Dmitry é o mais novo contratado. Eu acho que é uma questão de você poder mudar o mundo, né, de uma certa forma. O crescimento é resultado de um fenômeno. Em 10 meses, a carteira de clientes da empresa quase triplicou. Em agosto, o site de bitcoins teve mais acessos do que o da maior corretora de valores do país. O Bitcoin surgiu durante a crise financeira de 2008. Depois de um tempo adormecido, virou alvo de muita especulação. O gráfico mostra o sobe e desce do valor da moeda, que esse ano engatou uma subida forte. É que o Japão reconheceu o Bitcoin como meio de pagamento. Enquanto muitos veem na moeda virtual uma coisa séria, outros perguntam se isso não é uma bolha que pode estourar. Ao contrário das moedas tradicionais, que são controladas por um banco central, os bitcoins são produzidos por milhares de computadores conectados à internet, que checam as transações do sistema. Os donos das máquinas mais eficientes ganham bitcoins como prêmio. A produção é limitada e, como a procura aumentou, o valor vem subindo. Em 2011, um bitcoin valia só R$12 no Brasil. E as pessoas passaram a ver também que isso não é só uma brincadeira de aficionados por computação ou de economistas meio malucos. No Brasil, o Banco Central não reconhece as moedas virtuais. A reputação do Bitcoin já foi abalada por roubos de hackers e denúncias de que a moeda tem sido usada para lavagem de dinheiro e compra de armas e drogas. O presidente do banco americano, JP Morgan, declarou que Bitcoin é uma fraude, mas a Bolsa de Chicago anunciou que vai negociar a moeda até o fim do ano. João investe em bitcoins desde 2013 e recomenda moderação. São ativos muito voláteis. Então, se você não tiver um psicológico para lidar com essa volatilidade toda, você corre o risco de comprar na alta e vender na baixa e perdendo cada vez mais dinheiro, mesmo com o ativo que está subindo e está se valorizando ao longo tempo. A gente conversa agora com o nosso comentarista de finanças pessoais, Sami Dana. Sami, boa noite. Boa noite, William. Parabéns, você escolheu um tema bem espinhoso. Se o presidente do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, o Jamie Dimon, acha que é uma fraude, eu fui procurar um estelionatário que inspirou aquele filme que todo mundo conhece, O Lobo de Wall Street. Esse cara ficou em cana um tempão. Pois é. É um estelionatário que diz, isto é estelionato. É a maior fraude que ele jamais ouviu falar. É difícil, né, a gente saber se é bolha ou não, se é fraude ou não, no meio. Mas a gente vai tentar esclarecer um pouco. Boa noite para você que nos acompanha. Primeira coisa, William, do ponto de vista de economia, o que define uma moeda? Eu não estou falando de regulação, não. Estou falando das propriedades da moeda. São várias propriedades, mas eu destaquei duas: reserva de valor e instrumento de troca. O que significa? Reserva de valor é você deixar o dinheiro e saber que seu patrimônio está assegurado. Por exemplo, na época de hiperinflação, no Brasil, a moeda não tinha reserva de valor. E aí, as pessoas trocavam por dólar, por outras coisas. Instrumento de troca. Essa moeda é aceita? As pessoas conseguem negociar? Por mais que tenha aumentado, ainda pouca gente aceita no Brasil. Então, a resposta é: não dá para considerar o Bitcoin como moeda, pelo menos por enquanto. E vamos passar para a próxima coisa. O que determina o preço? Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte do lucro futuro, tecnicamente o dividendo. Quando você compra um título de dívida, seja o Tesouro Direto, uma empresa, ou até um CDB do banco, você está apostando na capacidade da pessoa que tomou o dinheiro pagar ou não. No imóvel, quando você compra um imóvel, como investimento, você tem um aluguel. No Bitcoin, ainda não tem uma teoria para dar preço. Está começando. E isso chega ao próximo problema, que a gente vai ver aqui no gráfico. Olha o valor do Bitcoin. Aqui a gente pegou de julho de 2011, valia R$ 24 mais ou menos. E agora
está valendo 24 mil, uma valorização de mais de 100.000%. Se vale 23, se vale 24, eu não sei. E isso pode ser que tem bolha. E só complementando a lista das pessoas que acreditam na bolha, Shiller, Prêmio Nobel de Economia, William, que detectou a bolha nos Estados Unidos no mercado de imóveis e por isso ganhou o Prêmio Nobel, fala também que é bolha. Quem lê história compara com a bolha das tulipas na Pois é, Holanda, na no Holanda. século XVIII, quando uma tulipa valia mais que uma casa, até um dia alguém falou assim, eu não moro numa tulipa, e aí acabou o preço da tulipa. Pois é, em economia você sempre tem a teoria que alguém vai comprando na especulação de um outro comprar pagando mais. A gente chama em economia da teoria do tolo maior. Mas tem um dia que não existe tolo maior e a pessoa que investiu acaba sendo o maior tolo. Tem que tomar muito cuidado, é um tema, como você disse, espinhoso, mas a gente tem que falar. Sem dúvida. Obrigado, Sammy. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.